Olá, boa noite para você. Primeira turma do Supremo retoma julgamento de Bolsonaro nesta terça-feira. Governo dos Estados Unidos volta a criticar o ministro Alexandre de Moraes e faz novas ameaças. Acidente entre trem de carga e ônibus deixa 10 mortos e mais de 60 feridos no México. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Vai ser retomado pela manhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Yasmin Costa. Conta pra gente, a expectativa é pela leitura do voto do relator Alexandre de Moraes, né? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite para você também, Adriana. Essa semana serão 4 dias de sessão. A previsão é que esse julgamento comece nesta terça-feira e termine na sexta. Somente na quarta haverá sessão só de manhã. Nos outros dias tem sessão de manhã e sessão à tarde. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a apresentar o voto. Ele deve utilizar toda a sessão da manhã para votar. À tarde é a vez de Flávio Dino e nos próximos dias votam Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Na sexta, todos devem apresentar o resultado do julgamento e as penas impostas em caso de condenação. São necessários 3 dos 5 votos para condenar ou absolver os réus. Adriana. Obrigada, Yasmin. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. O governo dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Brasil e a fazer críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Em uma publicação nas redes sociais, o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado americano criticou o que chamou de abusos de autoridade do ministro e disse que, em nome do povo brasileiro, Washington vai continuar a tomar medidas cabíveis. Em agosto, os Estados Unidos adotaram novas tarifas sobre produtos brasileiros. Donald Trump disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas por responder a processos no Supremo. Alexandre de Moraes é relator da ação penal que acusa Bolsonaro de tentativa de golpe e outros crimes. Já teve o visto americano revogado e foi sancionado sob a Lei Magnitsky. Por falar em visto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu renovar o documento nesta segunda-feira para poder entrar nos Estados Unidos. Com isso, Haddad deve participar da Semana do Clima de Nova York no fim de setembro e da reunião do Fundo Monetário Internacional, que acontece em Washington no mês que vem. O presidente Lula participou de uma reunião virtual com os líderes do BRICS, grupo de países em desenvolvimento que inclui países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sem citar os Estados Unidos, Lula disse que os países do BRICS são vítimas de uma chantagem tarifária que tem sido normalizada para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas. O presidente também afirmou que a Organização Mundial do Comércio está paralisada há anos e cobrou a atuação mais firme do BRICS, que representa 40% do PIB global. Destacou ainda que o grupo tem comércio e integração financeira suficientes para ser uma opção segura para reduzir os efeitos do protecionismo. A posição de Lula foi apoiada pelos outros líderes. E a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo americano a abordar e prender pessoas na rua por causa do idioma falado ou da cor da pele. A decisão é uma vitória para a política da Casa Branca contra imigrantes ilegais. A medida autoriza agentes federais a fazerem abordagens e prisões com base na etnia ou no idioma de quem vive no sul da Califórnia. Na prática, os policiais da imigração poderão abordar qualquer pessoa suspeita de estar ilegalmente na região. A medida suspende a ordem de uma juíza de Los Angeles que proibia abordagens sem alguma suspeita concreta. Donald Trump foi reeleito com a promessa de combater a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. E o republicano
conta com o apoio da Suprema Corte, que hoje tem maioria conservadora. A estratégia é recorrer à mais alta corte da justiça americana para derrubar as decisões de tribunais de instâncias inferiores que impedem as prisões e deportações. Hoje, a Casa Branca anunciou uma operação contra a imigração ilegal em Chicago. A ação é focada em imigrantes com antecedentes criminais. No fim de semana, pelo menos 3 suspeitos foram presos. Vamos consertar Chicago, disse Trump. No domingo, o presidente pediu para que empresas estrangeiras treinem funcionários americanos. O republicano defende que as multinacionais com fábricas no país capacitem os trabalhadores locais. A declaração foi dada depois da prisão de mais de 470 pessoas numa montadora de veículos na Geórgia. Os detidos estavam com vistos vencidos ou não tinham autorização para trabalhar. 10 pessoas morreram depois que um trem de carga atingiu um ônibus de 2 andares no México. Você acompanha comigo as imagens no cantinho direito da sua tela. Elas mostram o momento da colisão em um trecho que não tem sinalização de segurança que indique a passagem de trens pelo local. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas. A empresa ferroviária responsável lamentou as mortes e disse que está cooperando com as autoridades. O Ministério Público abriu uma investigação. E ao menos 6 pessoas morreram em um atentado terrorista em um ponto de ônibus em Jerusalém. Outras 10 ficaram feridas. Testemunhas registraram a correria e o som dos tiros. 2 terroristas atacaram as pessoas em um ponto de ônibus hoje de manhã em Jerusalém. O brasileiro Arié Chiri estava no local. Ele realmente levou um susto, quer dizer, eu não estava entendendo o que é. Quando o pessoal começou a correr, aí eu corri também. Um soldado de folga e um civil armado reagiram e mataram os atiradores, que eram palestinos. A polícia israelense classificou o caso como um ataque terrorista. Uma busca foi realizada na casa de um dos suspeitos na Cisjordânia. O Hamas e a Jihad Islâmica comemoraram o atentado, mas não reivindicaram a autoria. O primeiro-ministro israelense chegou ao local pouco depois do ataque. Benjamin Netanyahu prestou solidariedade às vítimas e afirmou que a guerra contra o terrorismo vai continuar. Netanyahu ainda pediu que a população palestina deixe agora a cidade de Gaza e acusou o Hamas de atirar contra as pernas de civis, incluindo mulheres e crianças, para impedir a saída da população pelas rotas humanitárias. Agora a gente volta ao Brasil, porque já dura mais de 8 horas o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, à CPMI do INSS. Agora à noite houve um bate-boca entre alguns parlamentares, assunto para Yasmin Costa, que está de volta para conversar com a gente lá do Congresso, né, Yasmin? O que houve por aí? Olha, Adriana, essa confusão começou depois que Carlos Lupe se recusou a responder a uma pergunta do deputado Marcel Van Hatten sobre a responsabilidade pela nomeação de alguns acusados. Aí começou aquele bate-boca com provocações e acusações de lado a lado e a sessão precisou ser interrompida. Mais cedo, o ex-ministro da Previdência admitiu que o governo falhou na fiscalização e que não tinha a dimensão das fraudes. Ele negou o envolvimento com os descontos ilegais. Vamos acompanhar o que ele disse. Temos que buscar fato, temos que buscar quem realmente está comprovadamente participando do desvio. Temos que pedir o auxílio da Polícia Federal, dos órgãos competentes que estão investigando, para pegar, olha aqui, apareceu dinheiro nessa conta, apareceu isso, e punir exemplarmente. E, além disso, que eu acho que é o mais importante, tomar o dinheiro que eles roubaram. Extinguir de vez essa máfia que se introduziu dentro da Previdência Social e não permitir que jamais volte. Olha, Carlos Lupe é ouvido na condição de testemunha. Ele deixou o governo em maio, logo após as primeiras denúncias com relação a essa fraude.
Na quinta-feira, deve ser ouvido o ex-ministro da Previdência do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, e na semana que vem serão ouvidos os principais ali envolvidos com esse escândalo, como, por exemplo, o careca do INSS, que deve ser ouvido no dia 15, e o empresário Maurício Camisotti, no dia 18. Adriana. Yasmin, obrigada pelas suas informações. Bom descanso para você. Os próximos dias vão ser puxados por aí, né? Bom trabalho. O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu fazer sessões semipresenciais nesta semana com votações pelo celular. Os projetos de lei que pedem a anistia de envolvidos nos atos de 8 de janeiro devem ficar fora da pauta. O autor de uma das propostas, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que o PL só será analisado após o término do julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Uma pesquisa encomendada pela Record mostra as intenções de voto para o governo do Mato Grosso nas eleições de 2026. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os candidatos em uma eventual disputa, Wellington Fagundes, do PL, aparece com 37%. Otaviano Pivetta, do Republicanos, tem 19%. E José Carlos do Pátio, do PSB, 9%. Nulos e brancos somam 15%. Não sabem ou não responderam, 20%. Em um segundo cenário estimulado, Wellington Fagundes, do PL, tem 30%. Jaime Campos, do União Brasil, 16%. Otaviano Pivetta, do Republicanos, 15%. Carlos Fávaro, do PSD, 12%. E José Carlos do Pátio, do PSB, tem 8%. 12% votariam nulo ou em branco. 7% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 1.200 pessoas nos dias 5 e 6 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Com o clima ainda seco em grande parte do país, a umidade do ar pode chegar a índices de deserto em Goiás. Além de aumentar os problemas de saúde, também cresce o número de queimadas. Neste abrigo para idosos, a preocupação com a hidratação está ainda maior. Conforme eles vão ficando idosos, a vontade de beber água é menos. Então a gente tem que dar várias vezes durante o dia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para ao menos 3 estados e o Distrito Federal. Nesses locais, a umidade do ar despencou para índices entre 12% e 20%. O ideal seria 60% no mínimo. Aqui em Goiânia, o índice foi de 16%. Em outras cidades do estado, a umidade do ar chegou a 11%. Médicos alertam que o tempo seco aumenta os casos de problemas respiratórios. O que a gente pode tentar fazer é umidificar o nosso ambiente, né? Ou usando umidificadores, que hoje são super comuns e fáceis de encontrar, ou fazendo algumas alternativas mais caseiras, como, por exemplo, deixando toalhas molhadas ou bacias de água no quarto. Durante esse período, registros de infecção urinária e pedra nos rins aumentam cerca de 20%. Breno parou para se hidratar assim que viu o carrinho de água de coco. Aquela sede que não passa, você bebe água e continua com sede. Então, se hidratar é o melhor caminho. O tempo seco ainda acelera o número de queimadas. Em Barra do Garças, na divisa entre Mato Grosso e Goiás, os bombeiros tentam controlar há 4 dias um incêndio no Parque Estadual da Serra Azul. 2 aeronaves ajudam nos trabalhos. A Prefeitura decretou hoje estado de emergência. A Federação Paulista de Futebol anunciou uma parceria com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil. O acordo vai durar até o fim de 2028. A iniciativa prevê ações conjuntas em temas sensíveis da sociedade, como o enfrentamento à violência, equidade de gênero e racial, além do acesso à educação de qualidade. Como parte das ações, a Federação e o Unicef vão realizar um jogo festivo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 12 de outubro, com a presença de personalidades e ex-jogadores de futebol. Morreu nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, a cantora Ângela Rouhou. Ela estava internada num hospital particular e tratava uma infecção pulmonar.
Um dos grandes nomes da música popular brasileira, Ângela Rorô mesclava diferentes gêneros musicais como blues, bolero e rock. Dona de um estilo irreverente, uma voz inconfundível, a cantora conquistou o Brasil na década de 80 com a música Amor, Meu Grande Amor. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Ângela Rorô estava afastada dos palcos. A última apresentação dela foi em maio. Recentemente, a cantora enfrentou problemas financeiros e de saúde. A artista, inclusive, usou as redes sociais para pedir ajuda aos fãs. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Qualquer valor será bem-vindo. Ângela estava internada neste hospital particular na zona sul do Rio desde junho, com uma infecção pulmonar grave. Houve complicações durante o tratamento e, recentemente, uma nova infecção foi descoberta. A cantora morreu hoje de manhã, aos 75 anos. Artistas lamentaram a morte de Ângela Rorô. Fafá de Belém escreveu: vai fazer muita falta, principalmente pela genial artista que era. A atriz Zezé Mota postou: amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Ângela Rorô. Ângela nasceu no Rio de Janeiro e não tinha filhos. Que a vida é bela, ora se é, só nos resta viver. Nossos sentimentos aos parentes e amigos da cantora. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defendeu o projeto da lei de anistia para todos os condenados pelas invasões do 8 de janeiro de 2023. Um dia após o governador paulista, Tarcísio de Freitas, ter defendido a anistia de Jair Bolsonaro, Ibanez Rocha saiu em defesa da proposta ampla que perdoa todos que foram condenados pelos crimes realizados em 8 de janeiro de 2023. O governador do Distrito Federal ainda declarou apoio ao atual governador de São Paulo em uma possível candidatura à presidência em 2026. Se fosse para escolher o meu candidato, eu escolheria o Tarcísio. Mas isso é uma decisão que nós vamos tomar de forma colegiada. Já o ex-governador João Dória defendeu a avaliação de uma proposta de anistia mais restrita. Eu entendo que houve medidas ali que acabaram sendo exageradamente fortes e isso criou e fortaleceu uma reação de parte da população brasileira contra as medidas do Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria que reavaliar o tema da anistia, mas de maneira cuidadosa e não geral. As declarações ocorreram no Fórum do Grupo LIDE, realizado aqui na capital federal dos Estados Unidos. O evento reuniu representantes do setor privado e políticos brasileiros para discutir oportunidades de investimento no Brasil. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que a interação entre empresários é mais importante do que nunca. Então é muito importante esse diálogo para que essa questão política não se continue sobrepondo-se à questão econômica, que é a fundamental. E o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, anunciou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai repassar quase R$1 bilhão para o estado de São Paulo investir em projetos ferroviários e modernização administrativa. Isso nos faz ter um planejamento melhor, já que a gente não está sujeito às variações do dólar nas futuras prestações a serem pagas. Então a gente deixa de correr um risco para que a gente possa ter empréstimos em reais com arrecadação em real, que é a nossa arrecadação estadual. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite.